Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Deixa o seu like, o seu comentário e se inscreva nesse canal. Tem muita gente assistindo os vídeos sem estar inscrito. Poxa vida, essa é a sua oportunidade. Se inscreva, ative as notificações para saber tudo o que acontece por aqui. Também vá lá no meu Twitter, no meu Instagram, onde o diálogo acontece. E hoje é um dia de alegria para esse canal, porque eu vou falar de um amigo, Iago Martins, e o seu livro, A Máfia dos Mendigos, o livro mais polêmico do ano. Não mais polêmico? Olha, eu acho que é um dos mais polêmicos, sim. O que o senhor andou aprontando, hein, senhor Iago? Então, hoje é dia de Iago Martins no Banco dos Réus, aqui no canal. Vamos falar disso, mas não sem antes você dar uma conferida na descrição desse vídeo aqui, onde você encontra, é lógico, um link para você adquirir o livro do Iago Martins e um outro link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Se você gosta dos estudos aqui desse canal, poxa vida, eu dou dicas, melhores práticas, conto às vezes que eu quebrei a cara tentando dar estudos bíblicos, para que você possa dar bons estudos na sua igreja, na sua célula, no seu pequeno grupo. Acho que vale a pena você dar uma conferida no link que tem aqui na descrição. Agora, sem mais delongas, vamos falar de A Máfia dos Mendigos. Por que Iago Martins no Banco dos Réus? Porque sim, eu sou amigo dele, mas nem tudo nesse vídeo serão apenas flores. Vamos falar das minhas impressões positivas, das minhas impressões negativas também. E se você achar que faltou alguma coisa, fique tranquilo, porque essa é apenas a parte 1 desse vídeo. Certamente terá uma parte 2 a respeito de Máfia dos Mendigos, talvez até mais do que isso, dependendo aí da repercussão de como vocês reagirem ao que a gente fizer aqui hoje, tá certo? Muito bem. Máfia dos Mendigos é um bom livro, você precisa ter. Se você se interessa pela questão das pessoas em situação de rua, eu acho que se tornou um livro importante, tá? Se não pelo conteúdo, isso a gente vai ver daqui a pouco, se sim ou não pelo conteúdo, vamos ver, mas pelo menos pela repercussão que o livro teve. Acabou se tornando importante ter pelo tamanho da repercussão. O Iago foi até no programa Pânico, na Jovem Pan, falar disso, quando foi que o tema de moradores em situação de rua teve destaque assim. Não é tão comum, né? Então, eu acho que acabou se tornando importante, quer você queira, quer não, né? Então, até por isso, acho que vale a pena falar aqui do livro, mesmo que eu já tivesse prometido para o Iago. Esse é um negócio interessante, quando ele fechou o contrato lá com a Record, a gente não sabia o tema do livro ainda, eu falei para ele, não precisa me dizer o tema. É segredo, segredo é segredo, não precisa me dizer. Mas vai ter vídeo no canal porque você é meu amigo. No fim das contas, eu ia acabar fazendo vídeo de uma maneira ou de outra, porque, de fato, eu acho que se tornou uma literatura importante para o campo, certo? Mas muito bem, do que se trata o livro? É um livro sobre pessoas em situação de rua, de uma perspectiva bastante interessante, na qual o Iago se infiltra no meio dos moradores de rua, se vestindo como um deles, vivendo como eles, comendo como eles, no período de um ano, né, para confirmar algumas hipóteses que ele tinha a respeito das questões da rua em geral. Algumas ele confirma, outras ele faz cair por terra, né, e esse ano que ele vive entre moradores de rua produz uma série de impressões que ele tem e acaba virando um livro que relata o que é a vida do morador de rua, algumas peculiaridades do que é morar na rua, viver na rua, e especialmente como as preconcepções que as pessoas têm a respeito da vida da rua fazem com que muitas vezes a gente tome decisões públicas, políticas, ou mesmo individuais em relação aos moradores da rua, que são equivocadas, e outros caminhos, alternativas para melhorar a situação dessas pessoas que estão em vulnerabilidade e tal. Então, é um livro interessante, no mínimo. Eu acho que é um tema interessante para qualquer pessoa, né? E aí, o primeiro ponto positivo do livro, eu diria que é o seguinte: foi um livro que mexeu comigo, né? O fato de um livro mexer com você, eu acho que é a primeira coisa que você tem que analisar sobre qualquer tipo de literatura para classificá-la como boa ou ruim. É como uma pedra que você joga num lago e produz aquelas ondulações, né? E quantas ondulações aquela pedra produziu? Quanto tempo aquele livro fica com você? Você carrega aquela literatura com você. Isso é um indício do quão bom é aquele livro, né? Então, para mim, por exemplo, Crime e Castigo, do Dostoiévski, Ana Karenina, do Tolstói, são livros que vêm comigo desde que eu li até hoje, né?
Então, assim, você fala, pô, que baita qualidade. E o livro do Iago tem um potencial, comigo, pessoalmente, tá? Tem um potencial para ficar um bom tempo aí, né? Na minha experiência pessoal, em parte porque ele conversa muito com algumas coisas que eu vivi, né? Então, talvez isso diga respeito a mim e não a você. Mas eu acho que vale a pena eu compartilhar que coisas são essas para que você também entenda, de repente pode falar com você e você achar que vale a pena dar uma olhada ou no livro ou nas entrevistas do Iago e tal, né? Muito bem. O primeiro motivo que isso daí mexeu comigo é porque mexeu com uma memória minha dos tempos de faculdade, na época do jornalismo, faz tempo já. Eu tô tiozinho, né? Faculdade já faz tempo, mas enfim. Quando eu estava lá na faculdade de jornalismo, uma das literaturas que eu tive que ler, que foi literatura requerida, era de um alemão chamado Günter Wallraff, chamado Cabeça de Turco, pela editora Globo, ó, concorrente aí, ó. Ó, Iago, falando da editora concorrente aí. Mas Cabeça de Turco, que é um alemão que viveu também durante um tempo, eu não sei se um ano, se mais do que isso, mas viveu como turco, se vestindo como turco, no meio da comunidade turca, imigrante na Alemanha, porque ele queria sentir na pele o que o turco passava em solo alemão, né, os preconceitos, etc. Tal, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com uma literatura desse tipo, que alguém se infiltrava num grupo de pessoas, num grupo social, para tirar conclusões que seriam impossíveis de serem tiradas de outra maneira, né? A metodologia do Iago é um pouco diferente. As duas são um tanto polêmicas, produzem alguns resultados que seria impossível obter de outra forma, mas também tem uma série de limitações, você se vestir daquele grupo e tal, né? Uma das coisas é assim, quando você faz isso, você obtém um resultado que é restrito à tua experiência pessoal ali. Você não consegue alargar muito o espaço amostral, sabe? Você não consegue generalizar a sua pesquisa, né? Você consegue dizer que aquela é a realidade daquelas pessoas com quem você teve contato, né? Mas você não consegue tirar a conclusão se aquilo é uma verdade geral, que sempre acontece e tal, né? É uma das limitações. O Iago parece, durante o livro, estar consciente, ou ele diz estar consciente dessas limitações durante o livro. Nas entrevistas dele também ele diz estar consciente dessas limitações mais anedóticas da metodologia dele. Tem uma diferença da metodologia do Iago para do Günter, porque o Iago não queria saber o que o mendigo passa na pele. O Iago, basicamente é o seguinte, você tem, quando você pesquisa alguma coisa, quando você investiga alguma coisa, na modernidade, isso remete aí aos tempos do Francis Bacon, de um outro livro interessante chamado Novum Organum, do Francis Bacon, a base do método científico, como nós conhecemos hoje, que o sujeito tem que se distanciar do objeto. Então, você tem um objeto a ser estudado, você precisa se distanciar dele para que o seu envolvimento com aquele objeto não contamine a sua pesquisa, né? O Günter e o Iago se aproximam do objeto absurdamente, né? O Günter, pelo motivo que ele acha que se você não se tornar o objeto, você nunca vai saber o que o objeto sente, né? O Iago é diferente, é outra ideia. A ideia do Iago é o seguinte, o objeto que eu estou estudando aqui não é um corpo em movimento acelerado. O objeto que eu estou estudando aqui não são moléculas, não é laboratório de química. Eu estou falando com pessoas, e pessoas criam narrativas. E o que você tem acesso são as narrativas dessas pessoas. E se você é um elemento externo e você chega nesse grupo de mendigos, a narrativa que eles dão para você, que é um elemento externo, é uma. Mas a narrativa da realidade que eles vivem é outra. Eles maqueiam essa realidade, eles criam realidades alternativas de uma maneira que o elemento externo, o sujeito que se afastou do objeto aqui, ele sempre se encontra com uma narrativa artificial. Para você ter contato com o que o mendigo realmente vive, só se tornando um deles, porque aí eles se desfazem daquela maquiagem para que os outros vejam e você vê o que eles vivem de verdade, né? Então, o que o Iago está fazendo é dizer o seguinte, olha, entre o sujeito e o objeto aqui nesse caso, se eu me distancio demais, cria-se uma barreira. O único jeito de suplantar essa barreira é eu me aproximando aqui do objeto e depois eu faço esse distanciamento.
mais ou menos isso. Ainda assim tem limitações. E aí, embora ele diga estar consciente dessas limitações, vem para mim um aspecto que é um pouquinho negativo, que algumas das conclusões que ele tira durante o livro, a respeito dessas experiências que ele tem, a maneira de escrita, a tônica, o tom, é um tom um tanto definitivo, um tanto peremptório, né? Então, talvez alguém que não tenha tanta familiaridade com o método científico, ou que não seja assim tão cético quanto eu sou, assuma por verdade algumas coisas que ele expressa com muita paixão, né? E que na verdade são realidades que ele experimentou, mas não realidades gerais, talvez sejam gerais, mas não tem como a gente verificar, né? E aí tem um outro probleminha no livro que eu encontro também, que assim, ele faz muitas críticas ao mundo acadêmico e a métodos do mundo acadêmico, críticas com as quais em geral eu concordo. Só que essas conclusões que ele tira em âmbito anedótico, em âmbito individualizado, elas podem ser confirmadas e ampliadas pelo tipo de verificação acadêmica. Eu vou dar um exemplo para deixar isso mais claro. Ele fala, por exemplo, na introdução do livro, que ele pretende demonstrar que a ajuda a pessoas em situação de rua gera externalidades negativas. Externalidade negativa é um termo de economista para dizer que determinados tipos de ações que a gente faz geram prejuízos paralelos àquela ação. Então, o pão que eu dou para o mendigo mata a fome dele, e isso é positivo. Mas a consequência disso, ou as diversas consequências disso, podem ser negativas. Essas consequências que são deletérias para o resto da sociedade são externalidades negativas daquela ação que eu fiz, né? E ele demonstra isso com alguma competência no livro, que isso de fato acontece. Agora, um economista diria, vendo aquilo, diria o seguinte: tá bom, Iago, beleza, tem essas externalidades negativas, mas elas são superiores ao bem que eu fiz? Precisa precificar. Para precificar, né, para você quantificar, para você dar peso, você precisa de dados. Para coletar dados, você precisa de metodologia científica. Depois de coletar dados, precisa de econometria. Então, assim, é interessante o que o Iago está fazendo, mas as conclusões são preliminares. E às vezes parece que ele dá uma nota, pela paixão como ele escreve, o que é algo positivo, uma nota muito peremptória para essas conclusões que ele tira, né? Mas, de maneira geral, é um esforço positivo do Iago, né? Outra coisa positiva do livro, né, e outra coisa que o livro mexeu comigo e trouxe lembranças aqui para mim, me lembrou muito um vídeo de quando na internet era tudo mato. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo, se eu achar também, de um pastor chamado Cláudio Oliver, né? Um vídeo, eu assisti esse vídeo, era, sei lá, 2009, 2010. Um vídeo bem interessante que ele falava assim: o que é pobreza, né? Ou o que é miséria, né? E ao tratar do assunto da miséria e da pobreza, ele propõe o seguinte exercício. E aí eu queria que você fizesse esse exercício comigo também, porque o tom do livro do Iago, as coisas que o Iago vai comentando, são muito parecidas com esse exercício do Cláudio Oliver, que é o seguinte: se você perdesse tudo da noite para o dia, amanhã você não tivesse mais casa, você não tivesse mais o seu emprego, você não tivesse um centavo no banco, você não tivesse mais um familiar a quem recorrer. Tudo que você tivesse seria um caderno de telefone com os contatos telefônicos que você já teve e um telefone disponível para você. Quanto tempo demoraria para você conseguir encontrar alguém que te desse comida para você sobreviver hoje, para você não passar fome hoje? Talvez algumas horas demorasse para você achar alguém que pudesse levar você para jantar ou te recebesse em casa, né? Quanto tempo demoraria para você encontrar a casa de alguém para passar a noite, né? Algumas horas a mais, né?
talvez mais tempo do que para encontrar algum lugar para almoçar ou para jantar. E quanto tempo demoraria para você encontrar alguma ocupação para que você saísse dessa situação terrível, né? Nem que fosse para lavar prato, mas algum tipo de trabalho para que você pudesse sair dessa situação. Quanto tempo demoraria para que você se recuperasse desse baque todo e pudesse encontrar alguém que te oferecesse qualquer tipo de trabalho que seja, né? Talvez uma semana, 2, né? Pois é, cara. Qualquer um de nós aqui que tem acesso à internet e está assistindo um vídeo, provavelmente é esse tempo que demoraria para conseguir essas coisas. Sabe por quê? Porque eu e você temos um negócio que o miserável não tem. Amigos. A gente tenta definir miséria como falta de um lugar para reclinar a cabeça, ou falta de comida, ou falta de dinheiro. E sem dúvida todas essas coisas são importantes e a falta delas é ruim. Mas a situação de miséria perene, contínua, ela é a falta dessas coisas porque nos falta amigos. Então, talvez a melhor maneira de resolver ou de tentar resolver a situação de pessoas em extrema miséria é não um doar qualquer e desinteressado, mas um engajamento interessado que se doa. É você ser amigo de alguém. É você se tornar amigo de alguém, né? Quando você se torna amigo de alguém, você não deixa ela passar fome e você não deixa que ela se torne dependente. Você quer que ela evolua, você se alegra com as realizações dela. O fato do Iago ter ido no Pânico, ele é meu amigo. Eu comecei esse vídeo dizendo, é um vídeo sobre um amigo, né? O fato do Iago ter ido no Pânico para falar do livro, poxa, eu me alegrei com a vitória dele, né? E eu gostaria de ter sido a pessoa que possibilitou que ele fosse. Não fui, né? Mas eu gostaria de ter sido a pessoa que possibilitou que ele fosse lá. Eu gostaria de ser a pessoa que facilitasse que outros amigos meus tivessem esse tipo de êxito. Porque quando a gente tem amigos, é isso que a gente quer, né? E talvez o que nos falte é esse projetar-se com todos os riscos que envolve uma amizade em direção àquele que é diferente de nós, né? E é um exercício de alteridade. E por isso o livro do Iago me tocou tão profundamente. Porque é um livro que incentiva pessoas, incentiva o leitor a esse engajamento profundo, que não envolve apenas a doação material, mas a doação integral da pessoa. A minha doação integral pelo outro, que claro, pode incluir questões materiais e vai necessariamente incluir questões materiais, mas ali, naquele espaço de engajamento com o outro, eu conheço as reais necessidades do outro, eu entendo o que é necessário de verdade, né? Então, essa questão toda aí mexeu comigo, lembrou muito essa questão do Cláudio Oliver. E lembrou também a minha mãe, né? Porque ao descrever esse convívio individual com uma pessoa em situação de rua, o Iago nota uma coisa que eu notei pessoalmente com as minhas interações com pessoas em situação de rua ao longo da minha vivência, né? E a experiência dele, de certa forma, confirma o que eu pude observar na minha própria experiência, também limitada, também anedótica, de que não existe generalização para pessoa em situação de rua. Cada caso um caso. Cada cabeça uma sentença. Então, soluções gerais, elas são complicadas. A particularização é sempre necessária. O que torna, o que faz com que a nossa perspectiva sobre o problema geral do morador de rua seja um pouco desesperador. Desesperador no sentido do contrário daquele que tem esperança. Porque se não existe uma generalização do porquê que aquela pessoa foi parar na rua e de como tirá-la dali, né? Tirá-la daquela situação de vulnerabilidade, né? Se não existe isso, também é muito difícil da gente pensar em meios de prevenção,
se não tem uma generalização. E aí eu lembrei da minha mãe, e talvez, assim, quando lembra da mãe, a coisa se torna, assim, mais pessoal mesmo, mais emotiva, né? Para mim foi emotivo nesse aspecto. Porque a minha mãe me ensinou uma coisa muito importante com o esforço acadêmico dela, de trabalho e especialização, de tratamento psicológico, de gestantes e mães de crianças em primeira infância. Essa é a paixão da minha mãe e tal, né? A literatura do Winnicott, a literatura do Bowlby. O Bowlby é bem importante nesse aspecto. E não que o trabalho com mães e grávidas previna a situação de rua, mas previne muita coisa errada. O tratamento correto das pessoas na primeira infância, de um lar saudável na primeira infância, é fundamental para um desenvolvimento de vida saudável em muitos aspectos. E talvez também para a decisão de alguém de estar ou não em situação de rua. Então eu ia lendo o livro e isso ia me retomando ao trabalho da minha mãe durante muitos anos. E o esforço dela, um esforço enorme. Então, isso me tocou também, né? Isso foi algo que fez com que eu olhasse para aquele livro e de fato eu não encontrei grandes novidades no livro do Iago, mas encontrar aquela série de coisas que para mim muito verdadeiras, e aquele encontro com o outro tão diferente de mim, de maneira tão avassaladora, aquelas verdades todas juntas, mexeu comigo. E eu acho que o livro tem esse potencial de mexer com você, mesmo que você já conheça as coisas que estão escritas ali. Que era o meu caso. Para mim ele foi muito surpreendente nesse aspecto. Mas por aquelas coisas estarem ali todas juntas, foi mexendo comigo ali dentro. E assim, a questão das pessoas em situação de vulnerabilidade, não apenas na situação de rua, mas em outras também, vai povoar mais os meus pensamentos daqui para frente, em parte por causa do livro do Iago. Então, eu acho que vale a pena olhar com carinho para essa obra, ainda que o título dela possa te desagradar. E o próximo vídeo vai ser sobre isso, sobre a diferença de julgar um livro pela capa e julgar a capa de um livro. São duas coisas distintas, duas coisas diferentes. Uma coisa é você julgar um livro pela capa, outra coisa é você julgar a capa do livro. Essa vai ser a parte 2 da nossa análise aí de A Máfia dos Mendigos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e dê uma conferida sim no livro do Iago, também no meu curso, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!